Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado, que nos envia a graça do seu Espírito, que nos transborda, que nos transforma, que abunda em nós a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Que esse Senhor esteja convosco e com toda a sua família. Solenidade de Pentecostes. Estamos 50 dias após a festividade da Páscoa. Celebramos hoje esse Espírito que vem sobre nós, esse Espírito que inunda a igreja toda e a põe em missão, com coragem, com decisão, para ir até os fins do mundo, levar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos esse povo de Deus que é enviado em missão pela graça do Espírito, anuncia, toma a decisão com coragem e leva a proposta do ressuscitado, desse Senhor que é vivo, que é vida e que é esperança. O Espírito não é um ventinho, um soprinho ou uma língua. O Espírito é aquele que nos capacita, que nos revigora, que nos transforma para sermos as testemunhas do Senhor. Primeira leitura de hoje, tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, a narrativa de Pentecostes. O Pentecostes, então, para Lucas, no Atos, acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. Exatamente muito próximo da festa das colheitas ou das primícias, quando os judeus voltavam ao templo para oferecer aquilo que tinham recebido de melhor. E qual é a oferta melhor que é oferecida ao Senhor? A sua igreja, viva, atuante, presente, dando respostas de vida e de esperança. Essa igreja que se deixa inundar e transbordar pelo amor de Deus. Essa é a grande primícia ofertada ao Senhor, desde aqueles primórdios. Oferece então todo esse povo que se volta ao seu Senhor com generosidade, com coragem e com amor. Lucas nos narra duas promessas cumpridas. A primeira está na profecia de Joel: derramarei sobre vós o meu espírito e sereis minhas testemunhas em todos os cantos. Os jovens profetizarão, os velhos terão visões, será um momento de grande alegria, de júbilo. Joel já prenuncia a vinda dessa graça maior, a graça desse Espírito que superabunda sobre nós, que transforma as nossas vidas. Prometido no Antigo Testamento, cumprido nesse grande sinal de Deus que se realiza na vida da sua igreja. Segunda promessa, o Espírito é aquele que vai enviar a igreja, os apóstolos, os discípulos, a todos os lugares, para unir e formar um só rebanho. Lembrem-se o que Jesus disse na festa do bom pastor: eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, a elas também devo apacentar, devo falar. Esse Espírito une toda a igreja num grande corpo de vida, no grande corpo de Cristo. E eu acho bonito no verso 4 da primeira leitura, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. E falavam o quê? Verso 11. Todos nós, vai dizer aqueles que ouviam, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, o Espírito unifica toda aquela assembleia numa grande assembleia de Deus, onde os anjos cantam os coros e todos entoam louvores ao Senhor.
Os discípulos não pregam qualquer coisa, o que eles pregam? As maravilhas de Deus. Os discípulos não anunciam visões miraculosas, eles anunciam a maravilha de Deus. É essa maravilha que nós precisamos anunciar. Essa beleza da palavra de Deus, essa beleza do amor de Deus que transborda e que vai ao encontro de tantos irmãos e irmãs. Desse amor de Deus que invade os corações numa nova perspectiva de vida. Os discípulos cheios de Deus anunciam esse Cristo, anunciam esse Deus a todos. Por isso que emendamos agora com a segunda leitura, que é tirada da primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versos de 3 a 7, de 12 a 13. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita a anunciarmos as maravilhas, a boa nova, a palavra de Deus. É o Espírito que nos movimenta nessa direção. É o Espírito que nos envia, que nos impulsiona, que nos dá coragem. Por isso que devemos sempre pedir ao Senhor: vem, Senhor, vem com a graça do seu Espírito e encaminha-nos na tua direção. Mostra-nos os teus caminhos. Ensina-nos a trilhar as suas veredas e as suas estradas. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos sempre no seu amor. E continua: o Espírito é um só. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diferentes atividades, mas todas elas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Deus é um único, que unifica, que plenifica todo mundo, que reúne essa diversidade de ministérios, de carismas, de atividades numa única proposta de vida. O mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. É o próprio Deus que faz em nós a sua graça. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Espírito não vem para mim. Essa graça de Deus não superabunda na minha vida para mim, mas é para eu ser sinal, para que eu possa favorecer esse bem comum, para que muitos irmãos e irmãs possam entender o valor e a importância da vida plena que o Senhor nos trouxe. Vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje já é bastante conhecido, há outras opções, mas eu ficarei com a primeira. João 20, 19 a 23. Ouvimos esse mesmo Evangelho há pouco tempo. Jesus entra e deseja a paz. A paz esteja convosco. No dia da Páscoa. Para João, o Pentecostes é no mesmo dia. A vinda do Espírito é no mesmo dia da ressurreição. A ressurreição é uma força tão grande que esse Espírito de Deus invade aquelas testemunhas todas e elas se tornam testemunhas do Evangelho. Jesus deseja a paz. Os discípulos acolhem essa paz e se alegram com o Senhor. E no verso 21 ele diz, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Ou seja, deixem os seus corações se tranquilizarem com essa paz que é grandiosa. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Cristo envia os seus discípulos para que eles possam, cheios dessa paz, serem no mundo testemunhas, levarem essa boa nova, levarem essa vida verdadeira, serem sinal de vida e de esperança. E continua, e depois de ter dito isso sobre eles, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. É o Espírito que traz essa paz.
É o Espírito que transforma a vida numa outra direção. É o Espírito de Deus que nos renova e nos revigora a darmos a nossa resposta de fé. Mas primeiro a nos inundarmos dessa paz que vem do ressuscitado. Dessa paz que vem desse Senhor vivo e ressuscitado. Desse Senhor que está no nosso meio. Desse Senhor que se faz presente em nosso meio. É essa paz que nos permite experimentar a graça do ressuscitado. E a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Quem não perdoardes, eles não serão perdoados, eles serão restritos. Perdoar os pecados não é perdoar o pecado de não crer. Essencialmente é esse, muitos são os pecados, mas o pecado de não crer em Deus, não reconhecer Jesus como seu Senhor, como aquele que Ele enviou para nos mostrar o verdadeiro caminho. Não crer em Deus e não crer naquele que Ele enviou é não acolher na sua vida a graça desse Espírito. É não abrir-se para essa graça transbordante e abundante. É não acolher com generosidade esse amor de Deus que nos invade e nos transborda. Por isso, meus irmãos e irmãs, que possamos abrir nesse dia o nosso coração e dizer: vem, Senhor, vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Inunda as nossas vidas, ela que estava lá reunida com os apóstolos juntos, aguardando a vinda desse Espírito. Vinde sobre nós, Senhor, e nos mostra o caminho verdadeiro, nos mostra a direção. Queremos ser as suas testemunhas, levar a sua boa nova a todo lugar, Senhor. Vinde com a luz do seu Espírito, inunda os nossos corações, transforma as nossas vidas. Vinde, Senhor. Queremos ser as suas testemunhas, queremos ser no mundo esse sinal desse povo uno, não em uníssono, mas uno porque todo ele é unificado pela graça do seu amor. Vinde sobre nós, Senhor. Transborda nas nossas vidas com a sua graça. Que ela seja sempre presente e atuante. Vinde, Espírito Santo, e nos faz homens e mulheres de fé, de confiança, e que anuncie com coragem e testemunho, com coragem e ardor, com sabedoria, com piedade, com inteligência, com temor de Deus, que possamos anunciar essa boa nova do Senhor. Que o seu Espírito conduza a sua igreja. Encerramos hoje o tempo da Páscoa, o grande ciclo pascal que iniciou lá na quarta-feira de cinzas e veio conduzindo-nos até hoje. Que o seu Espírito transforme-nos, Senhor, em homens e mulheres novos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e os guarde sempre.